Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Nossa, Carol, como você tá maquiado e arrumado hoje? Pelo bem que você quer, a sua mãe não bota isso no ar, não. Pois é, gente, não sei o que me deu. Eu falei assim, ai, coitado, gente, das pessoas que estão inscritas no meu canal. Tem que me ver todos os vídeos daquele jeito lá que eu tô, a cara esbagaçada, ou então com um monte de creme no rosto, nojento. Se não tiver, gente, nada a ver também, tá tudo certo, não precisem comentar sobre isso. Tô até me camuflando no meio da decoração aqui que eu fiz, que eu nem me toquei. Hoje o videozinho é sobre o meu intercâmbio. Eu sinto muita saudade. Coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês sugerirem vídeos. Inclusive, sigam aqui, @CarolStrini. É bem facinho. Me sigam lá, entendeu? Interajam comigo, conversem comigo. E algumas pessoas sugeriram e fizeram perguntas muito interessantes, muito legais sobre o meu intercâmbio. Então eu vou responder algumas perguntinhas de vocês. É um assunto muito bom pra conversar aqui, porque foi uma das minhas experiências mais marcantes. Eu gosto de contar o que eu passei para outras pessoas que também têm interesse e vontade de fazer intercâmbio, já terem uma noção, já terem um conhecimento que possa ajudar quando for, e até mesmo ver que não é impossível e incentivar mais ainda o sonho das pessoas. No meu caso, Deus abriu todas as portas, que eu pensei que não teria mais chances de eu fazer. Foi lá e deu certo. É melhor fazer intercâmbio por conta própria do que por uma empresa? Eu digo que sim, você dá uma parcela para a empresa do intercâmbio, por todo o serviço que ele está oferecendo para você. Eles estão indo atrás, enfim, resolvem os seus problemas. É mais confortável. Se você tem um problema lá por conta própria, você vai ter que resolver por você. Tem alguém em segundo plano que vai tomar as rédeas da situação. Mas se você tem a condição de fazer por uma empresa, faça. Quem pode ter uma ajuda de fazer por conta própria e economizar um pouquinho mais, eu também acho essa dica bem interessante. Facilitar mais você conseguir fazer. É só essa diferença. Eu sonho com o meu intercâmbio desde que eu tenho, 14 anos de idade, porque eu queria aprender inglês e também ter a experiência de entrar em contato com uma cultura lá fora. Eu nunca, antes do intercâmbio, tinha viajado pro exterior. Então foi tudo muito novo. A experiência de você ter contato com pessoas diferentes, com a língua diferente, com um país novo, era o que eu mais queria. Por eu ser muito novinha na época, sabia que levaria uns anos ainda. Mas sempre com aquela expectativa, planejando, imaginando como que eu faria e tudo mais. Eu passei meu intercâmbio para depois do ensino médio, assim que eu passasse na UNB. Porém, eu não passei na UNB, né, de primeira. Então, depois de ter entrado na UNB, eu acabei fazendo 2 anos no meu curso. Finalmente, deu certo para eu ir. Eu sou muito grata a Deus pelas portas que o Senhor abriu e também pelos meus pais terem sonhado junto comigo e ter lutado tanto para me dar esse sonho. Então, de janeiro até agosto, eu fui atrás de visto canadense, eu fui atrás de uma moradia para ficar lá e fui atrás da escola de inglês. Eu já tinha o passaporte americano. Eu já tinha tirado toda aquela burocracia que eu sei que é muito chatinho e difícil. Isso tinha poucos meses. Eu apliquei o meu passaporte e o meu visto no ano anterior que eu fui. Eu fui em 2018. Em 2017, quase no final do ano, eu tava tirando essas coisas. E quando foi em janeiro aconteceu isso. Então, foi muito encaminhadinho. E aí eu entrei numa empresa aqui em Brasília. Uma amiga minha me indicou um local que eu levava o meu visto americano. Eles mesmos completavam todas as informações necessárias, todo o requerimento, enfim, protocolo, para eu conseguir o canadense. Eu acho que os Estados Unidos e o Canadá, eles têm essa conexão. Então, tipo assim, se você tem um canadense, facilita muito você conseguir o americano, só que principalmente o inverso, né? O americano conseguir o canadense. Porque é tão cri-cri o americano que meio que o Canadá confia, entendeu? Nas pessoas que foram aceitas. Então eu paguei uma taxa para essa empresa fazer tudo para mim. Eu só receber
o meu visto em casa, entendeu? Meu passaporte, com tudo certinho. Não esquentar minha cabeça ou ir atrás dessas informações, já que eu tinha que resolver muitas outras coisas. Ufa! Então, depois disso, eu fui decidir o local onde eu ia ficar. Gente, acabei de ligar a luz. Eu acho que ficou melhor, né? Pra vocês também. Também tinha pensado sobre isso. Enfim, decidi agora. No Canadá, eu tenho família. Esse é um dos motivos que eu escolhi o Canadá. O meu tio e 2 primas, minha tia, moram lá há muitos anos. E eu sempre quis ir pra lá pra ter esse apoio, caso eu precisasse de alguma coisa. E pros meus pais também ficarem mais tranquilos, sabendo que tem alguém de confiança. Fora que o Canadá também é um país que eu sempre achei belíssimo. Gente, qualquer país que eu fosse, eu ia estar feliz. Mas o Canadá foi o local certo. Eu fiquei apaixonada. Que eles são queridos demais, eles são um povo muito educado, muito acolhedor. Caso, porque eu era estrangeira, numa escola de fazer inglês, eles sabem que tem todo o choque cultural, toda a saudade de casa. Então, eles são mais educados ainda. Tudo porque Deus tem um plano maravilhoso. Tem também amigos dos meus pais que se mudaram pra lá uns 4 anos antes, pra trabalho, estudo, enfim. E acabei entrando em contato com eles pra falar sobre isso, eles me deram dicas, já que era muito recente a ida deles lá e eles tinham mais a noção de como era toda a política de receber pessoas estrangeiras. Eles tinham muito contato com a escola de inglês onde eu iria estudar também. Me indicaram essa escola. Eles são amigos também dos meus tios, então estavam um círculo de pessoas muito tranquilo. E eu acabei entrando em contato com essa amiga e ela, com todo o amor e carinho do mundo, abriu a casa dela pra mim. Eu pagaria uma mensalidade, mas nada comparado a um quarto na escola de inglês, que é muito caro. Então eu e meus pais acabamos pegando essa ideia, essa oferta, vimos quanto seria, resolvemos a questão do preço, pra já tudo sair encaminhado. Fomos atrás da passagem, fomos com a Air Canada, que inclusive é uma das mais rápidas se você for para esse país. Então, da de Brasília para São Paulo, são 11 horas de viagem de São Paulo para Toronto. E de Toronto, essa amiga com quem eu iria morar me buscou e me levou para Waterloo, porque o meu curso de inglês era lá. E Waterloo é 1h30, mais ou menos, de Toronto. Toronto eu acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Porque é como se fosse uma Nova York do Canadá, assim. É bem urbana, cheio de prédios, é lindo também. Tem a CN Tower, que eu estou apaixonada. E depois foi só ver a questão dos preços e como funcionava o curso de inglês que eu fiz na Renison. E ela é uma escola de inglês ligada com a Universidade de Waterloo. Então, a carteirinha que eu ganhava de estudante da Renison era considerada como se eu fosse uma universitária mesmo ali. Eu tinha acesso a ônibus de graça, quantas vezes eu quisesse por dia, todos os dias da semana. Eu tinha acesso aos campos da universidade, academia da faculdade, várias aulas extras, assim, sabe? Clube, bem filme mesmo americano. Clube do livro, clube da dança, essas coisas assim. Eles ofertavam essas aulas também para quem fosse do inglês, podia fazer matrícula normal. E eles incentivavam muito, né, minha escola de inglês, a você se matricular para ser uma experiência de você falar mais a língua, conhecer novas pessoas. Eu pratiquei inglês, paguei mico pra caramba, porque você tem que ir, isso é muito importante, com a mentalidade assim, eu vou, não importa se eu vou pagar mico, não importa se eu não vou saber falar, não importa se a pessoa vai demorar horas pra me entender. Hi, Lorena. Hi, how are you? Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar pra falar, pra pegar vocabulário pesado. Então eu fui assim, na cara e na coragem, cara de pau pra caramba. Cada mico que eu paguei, gente, vocês não têm noção. Ai, que vergonha. Mas era maravilhoso. Quando eu paro pra pensar, eu falo, graças a Deus o Senhor me fez passar por isso e ser daquele jeito. Porque se não fosse isso, com certeza eu não teria tido conhecimento tão grande em curto tempo, considerando assim. E eu me matriculei em várias.
Só que o que acontece? O curso de inglês que eu fiz, eles duravam 4 meses. Só que você acha assim, é um curso de inglês, tipo, você tem aulas, faz umas atividadezinhas e de boa, né? À tarde eu tô livre, eu posso passear, eu posso turistar, fazer altas coisas. Só que não. O curso de inglês é muito pesado. Eram muitas provas, muitos trabalhos, redações. Era tipo assim, eu ficar a tarde inteira até a noite na biblioteca. Eu batalhava mesmo. Porque além de eu ter o interesse de aprender real todas as habilidades de inglês, eu queria tirar notas boas, eu queria passar um nível muito bom de nota, enfim. Não é algo que você consegue enrolando, não. Eles são bem cri-cris. Essa Renison, por estar ligada à Universidade de Waterloo, ela tem 4 níveis, né? Quando eu entrei lá, eu entrei no 2º nível. Então eu pulei o primeiro. Se você completa os 4 níveis, você tem acesso à Universidade de Waterloo. Você não tem que provar para a universidade que você é uma estrangeira que domina o inglês, porque você vai ganhar um diploma de inglês em que você tem um acesso normal, entendeu? Na universidade. Tá bom. Então, se eu quisesse voltar lá e fazer uma pós, fazer uma nova graduação, qualquer coisa do tipo, com diploma eu poderia. Eu não tenho diploma porque eu fiz o nível 2 e o 3, o 4 não completei, mas é uma oportunidade incrível. Se você tem esse propósito, ou se você até mesmo já é bom no inglês e já consegue o nível avançado, poxa, às vezes você fica um semestre lá, termina e já ganha o diploma. É incrível. Claro que universidade para quem é estrangeiro é mais caro. E o dólar canadense, para quem não sabe, é mais barato que o dólar americano. São centavos, mas fazem toda a diferença em grandes quantidades. Então, um dos motivos do Canadá também é que facilitava a questão financeira. A Austrália tem o dólar ainda mais barato que o Canadá. Só que a Austrália é muito longe, a passagem é cara. E é um lugar que eu cogitei ir, até porque você tem uma facilidade de conseguir trabalho lá. Não é ilegal você ser estudante de inglês e trabalhar. Já no Canadá, eu não consigo emprego. E se eu conseguir, será um emprego ilegal, porque eu não posso. Eu poderia conseguir trabalho lá, caso eu estivesse fazendo uma pós-graduação, uma graduação. Agora, inglês, não. Apesar de eu ter conseguido um visto de estudante. Só que várias pessoas, amigos meus, me perguntaram assim... Carol, como assim um visto de estudante se você poderia ficar só 6 meses, né? Porque quando você vai entrar, né, num país estrangeiro, o limite de tempo que você tem são 6 meses. Canadá e Estados Unidos, né, que é o que eu tenho conhecimento. Então eu poderia ficar até 6 meses, mas eu consegui um visto com licença de estudo para que não ocorresse nenhum risco da imigração canadense falar assim, não, você pode só até 2 meses. Entendeu? Eu provei pra eles que eu precisava dos 6 meses porque eu tinha o curso de inglês. E eu já tinha comprado a passagem de volta pro Brasil também, pra não correr risco algum de eles não me darem o tempo que eu precisava. Então eu acabei entrando em vários cursos lá pra conversação, esporte. E um deles, que foi o único que eu permaneci, que os outros eu conheci e saí. Cara, eu não tenho tempo. Foi um clube chamado Toastmasters, que se vocês pesquisarem aí no Google, eu fiz isso, então eu digo com propriedade, um grupo sem fins lucrativos, totalmente voluntário, para você desenvolver uma boa comunicação e fala em público. Só que, assim, não é fácil. A técnica deles era muito cabulosa. Nesse clube eu fui um pouco covarde. Eu consegui uma vez só e foi pra me apresentar. Eu conheci outras pessoas de fora também. O Canadá é cheio de asiático. Os asiáticos, eles realmente gostam muito desse país. Por ter a facilidade de você mudar pra lá, principalmente pessoas jovens que falam inglês, que têm uma boa área de trabalho. Eles têm, sim, uma facilidade de receber você e te dar o PR, que é a residência permanente, você se tornar um cidadão mesmo. Tem muitas pessoas que se mudaram pra lá e muitos asiáticos que vão mesmo pra aprender inglês. Gente,
Eles são muito legais e que bom que tinha muito deles. Foram as pessoas que eu fiz mais amizade e que foram mais meus companheiros ao longo de todos os meses. Eram muitos poucos brasileiros nessa escola de inglês. Pessoas também latinas, Colômbia, do Equador, do Panamá, mas não tanto quanto os asiáticos. Então eu caía numas salas que eram de 20 pessoas, 15 da Coreia do Sul, do Japão e da China. China, eu vou dizer que era um pouco mais difícil, mas os coreanos amo demais. Gente, porque esse vídeo ficou muito longo com várias informações, eu dividi ele de hoje para o da semana que vem, completando as histórias que eu tô contando. Se vocês gostaram, esperem até o vídeo da semana que vem, vejam os dois. Vai ser muito legal para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Espero muito que vocês tenham gostado. Que para quem tem interesse de fazer intercâmbio, esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Ou até mesmo de vocês saberem um pouquinho de como foi, pelo que eu passei, enfim. Que vocês tenham se divertido com as minhas histórias e doidices. Eu amei fazer esse vídeo. E podem colocar aqui embaixo ideias para outros vídeos, tá bom? Aquilo que vocês gostariam de saber. Um beijo e até o próximo. Tchau!